Fala galera, beleza? Flávio aqui trazendo mais um vídeo para o canal e hoje as principais doenças que caem na prova do Enem. A gente sabe que todo ano cai questão sobre doença e fica aquela dúvida, aquela confusão. Se você tem esse problema, seus problemas acabaram, Flávio está aqui para ajudar você a conseguir tua aprovação no Enem. Então, se você não conhece ainda o canal, convido você a se inscrever, porque eu publico muito desses tipos de conteúdo. Conteúdos mais curtos, mais diretos ao ponto, mas que ajudam muito a você ser aprovado aí na faculdade dos seus sonhos pelo Enem. Beleza? A gente está com a meta de alcançar 50 mil inscritos, então eu conto com vocês aí. A gente está próximo já de 49 mil, pelo menos quando eu gravei esse vídeo. Eu acredito que ainda até o fim do Enem a gente consiga chegar nos 50 mil para ficar cada vez mais próximo aí de crescer bastante o canal. Vamos começar aqui então falando sobre as doenças causadas por protozoários. Então a gente vai ter várias categorias, cada categoria eu vou trazer as principais doenças. Lógico que talvez eu não fale de todas, né? A ideia daqui é eu trazer uma revisão. Muita gente até comenta nos meus vídeos e fala assim: pô, que legal, você citou esse tema, eu lembrei que eu não estudei esse tema, ou que faz muito tempo que eu não vejo esse tema. E é normal, se você quiser se aprofundar em alguma coisa que está aqui, é lógico que nesse pouco tempo que eu vou fazer o vídeo eu não vou conseguir me aprofundar, mas pelo menos para você ter uma base mínima e conseguir acertar as questões já ajuda muito. Mas se você quiser, eu acho que vale muito a pena fazer esse estudo mais detalhado. Mas vamos começar entendendo o que são os protozoários, né? São organismos unicelulares, geralmente transmitidos por vetores. Eu vou explicar depois o que são vetores. Ou ingestão de água e alimento contaminados. Então, às vezes o protozoário está na própria água ou alimento contaminado, mas muitas vezes eles vão ter vetores. Os vetores nada mais são que, por exemplo, animais que são contaminados e depois contaminam o ser humano, como, por exemplo, o mosquito, né? Até o caso da malária é um caso muito comum disso. A malária, uma doença causada por protozoário, vamos sempre lembrar, protozoário, a doença mais comum de cair no Enem, é causada pelo Plasmodium, principalmente o Plasmodium falciparum, e a transmissão é picada do mosquito Anopheles. É bom saber esses nomes? Assim, eu acho que é difícil cair esse tipo de nome, mas se você souber é melhor. Já que você está aprendendo aqui, use esse tempo para decorar. Mas basicamente saber que protozoários causam a malária e que a transmissão é por um mosquito já é normalmente o suficiente para você conseguir acertar as questões. Os sintomas da malária a gente sabe, né? Febre alta, calafrios e sudorese. A gente pensa na malária como uma doença da floresta, né? Uma doença tropical. E a prevenção, uso de repelentes, telas e controle de vetor. Eles gostam muito de pegar questões e perguntar assim: a malária, como que eu previno? Você tem que lembrar que ela é causada pela picada do mosquito Anopheles, lógico, por um protozoário, mas o vetor é o que tem que ser combatido. É muito difícil você combater o protozoário em si. O que você combate normalmente é a transmissão, o vetor. Então lembra, falou em malária, uso de repelentes, telas e controles do vetor. Doença de Chagas, Trypanosoma cruzi, muito comum esse nome aqui, e vem da transmissão das fezes do inseto barbeiro em contato com feridas. Vamos lembrar novamente, outro inseto sendo vetor, sendo o barbeiro nesse caso. Os sintomas são inchaço no local da picada, febre e complicações cardíacas a longo prazo. Doença de Chagas, se eu não estou enganado, pelo menos da última vez que eu vi, não tem cura. Então é uma doença muito, muito ruim, porque realmente você tem que só fazer a gestão dela e não tem cura. A prevenção, melhoria das condições de moradia e combate ao barbeiro. Vamos lembrar, combater o vetor normalmente é o caminho para você combater uma doença quando esse vetor é, por exemplo, um inseto ou um vetor de fácil combate. Então, em casos de doença de protozoário, isso fica muito claro. Leishmaniose, mesma coisa. Agente causador, Leishmania spp, picada do mosquito palha. Então, outro mosquito sendo causador. Doença de protozoário normalmente tem essa dinâmica de ser uma doença causada por um vetor, né? Então, úlceras na pele ou febre e aumento do fígado, quando a leishmaniose é visceral. Uso de repelentes e controle do mosquito. A prevenção para essas três doenças acaba sendo muito parecida. Combater o vetor, sendo que de leishmaniose e de malária é exatamente a mesma forma de prevenção. Então, questões sobre ecossistemas, impacto ambiental no aumento de vetores. Por exemplo, eles gostam de falar isso, desmatamento aumentando áreas de transmissão de malária e leishmaniose, ou o ciclo de vida do Trypanosoma cruzi, impacto em comunidades rurais. Teve aquela questão do açaí, né, que teve o contamínio por barbeiro e aí trouxe doença de Chagas. Tem algumas questões mais do ciclo de vida do Trypanosoma cruzi que são aplicadas aí no Enem. Doenças causadas por vírus. Vírus são parasitas intracelulares que são considerados seres vivos ou não, dependendo da definição, e podem ser transmitidas de várias maneiras, como gotículas respiratórias, contato direto ou picada de vetor. Então a gente tem também picada de vetores como uma forma de transmissão de vírus, mas existem outras formas relevantes, como o contato direto. A gente pensa no vírus da gripe, né?
o contato direto, gotículas respiratórias, você dá a mão para uma pessoa que passou a mão no nariz, na boca. Então, a dengue, sendo um caso muito icônico aí de vírus, picada do mosquito Aedes aegypti, acho que esse daqui é um que todo mundo quase tem ciência, porque o governo faz muitas campanhas disso, né? Sintoma: febre alta, dor de cabeça, dores musculares e articulares. Eu já tive dengue, é uma das doenças mais terríveis que existe. Realmente parece assim que te atropelaram. É horrível ter dengue. E a prevenção: controle do vetor e eliminação de locais com água parada. Então, via de regra, quando eu tenho um vetor, eu tenho que fazer o controle pelo vetor. Então sempre lembra disso. Se eu tenho um inseto, um mosquito, que é o causador, não o causador, né, mas é quem transmite a doença, eu tenho que acabar com o mosquito. Não adianta eu tentar acabar com o vírus da dengue. Eu tenho que acabar com o mosquito da dengue. Hepatites A, B e C, vírus das hepatites A, B e C. A transmissão da hepatite A é por água e alimento contaminado, B e C por sangue ou relações sexuais. Esse é outro ponto que o Enem gosta de cobrar, o que é sexualmente transmissível ou não. Hepatite B e C é sexualmente transmitível, hepatite A por água e alimento contaminado. Sintomas: icterícia, é um amarelamento, né? Cansaço e dores abdominais. Prevenção: vacinação. Nem todas as doenças têm vacinação. A dengue agora tem uma vacina experimental, mas não todas as doenças têm vacina. Mas quando tem vacina, logicamente, uma forma de prevenção é a própria vacina. E nesse caso, higiene e uso de preservativo. Quando é uma doença por relação sexual, tem o uso de preservativo como prevenção. E quando é uma doença por alimentos ou água contaminada, higiene, né? Lavar bem as mãos, lavar bem os alimentos, passar um pouquinho de água sanitária, esse tipo de coisa. A AIDS, a gente sabe, agente causador HIV, isso aqui também é bem comum, relações sexuais, sangue mãe para filho. Então não é só por relações sexuais, por exemplo, seringa contaminada com sangue, ou até mesmo quando a mãe ela passa muitas vezes até pela amamentação, pela barreira da placenta e coisas do tipo. E os sintomas são comprometimento do sistema imunológico, aumentando suscetibilidade a infecções. E a prevenção é o uso de preservativos e controle de transfusão de sangue. É lógico, se a transmissão acontece por relação sexual e sangue, a prevenção vai ser por uso de preservativos e controle de transfusões de sangue. Então, relação entre saneamento básico e controle da hepatite A. Saneamento básico sendo uma cartada que resolve quase todos os problemas de doença que são causadas por contaminação. O saneamento básico é uma cartada genérica para isso. E o controle da hepatite A. E o mecanismo de ação da HIV e sua relação com o sistema imunológico, como ele estraga as células, né? As células T. Agora vamos ver doenças causadas por bactérias. Bactérias são organismos procariontes e as doenças bacterianas geralmente são combatidas com antibióticos. Então, antibiótico, até tem algumas aplicações que falam assim, eu tenho, por exemplo, o vírus da dengue. Não fala que é vírus, né? Fala, eu tenho a doença da dengue. Como que eu posso resolver? Aplicação de antibióticos. Antibióticos é apenas para bactérias. Você não dá antibiótico para vírus, você não dá antibiótico para protozoário. Então, leishmaniose não é antibióticos, não vai ser uma forma de combate, né? Tuberculose, doença bem comum de cair em bactérias, em doenças, né? Agente causador é o Mycobacterium tuberculosis, transmissão por gotículas respiratórias, sintomas: tosse persistente principalmente, e prevenção: vacina e diagnóstico precoce. Então a vacina hoje já deveria ser uma coisa que todo mundo tome pela infância, mas lógico que tem pais que não dão a vacina para os filhos e aí fica esse problema todo, mas a tuberculose é uma doença que já chegou a ser quase erradicada, né? Mas ainda existe, então é uma doença perigosa se você não tem a vacina. Cólera. Água, alimentos contaminados. Vamos lembrar, falou de água, alimentos contaminados, falou de saneamento básico e higiene. Diarreia intensa, desidratação. Isso são doenças normalmente de lugares com baixo nível de saneamento básico, países subdesenvolvidos, África subsaariana, coisas do tipo. Meningite bacteriana, causada por gotículas respiratórias, vacinação e higiene. Aí tem essa questão da rigidez no pescoço, né? Que é um dos sintomas principais. Então, aplicação no Enem, de novo, saneamento básico como controle de doenças bacterianas e ação dos antibióticos. E vamos lembrar do conceito de resistência bacteriana. O que é resistência bacteriana? É quando você usa por muito tempo antibiótico e algumas bactérias são selecionadas por uma questão genética, não é uma questão de mutações. A bactéria ela já tinha uma característica genética de mutação anterior que fez com que ela seja mais resistente e aí ela acaba se multiplicando porque as outras morrem. Então, tome muito cuidado. Resistência bacteriana não promove mutações. É o contrário. O fato de uma bactéria ter mutação faz ela ser selecionada como uma bactéria mais forte e essa bactéria mais forte é a que consegue sobreviver pelo próprio princípio da seleção natural, né?
Doenças causadas por fungos. Infecções fúngicas são mais comuns em ambientes úmidos e em pessoas com sistema imunológico comprometido, pessoas com AIDS, por exemplo. Candidíase, bem conhecida aí, né? Transmissão é o contato direto, não é sexual, mas pode ser facilitado em relações. Então, contato direto pode ser qualquer coisa, pode ser pelo beijo, pela mão, pelo nariz. Sintoma: coceira, vermelhidão e secreção. Então, candidíase é até uma doença que pode dar nas partes íntimas também. Prevenção, higiene e controle da umidade. Falou em fungo, controle da umidade ajuda. Aquela coisa da candidíase no pé, né, por exemplo, que o pé é um lugar muito úmido, também é uma coisa importante. Histoplasmose, inalação de esporos presentes em locais com fezes de aves. Essa é uma doença mais, não é tão comum, mas é bom saber. E lógico, evitar ambientes contaminados, sintomas tosse, febre e dor no peito. Pé de atleta, que aí é uma bem conhecida também, contato com superfícies úmidas, coceira, descamação entre os dedos do pé. Então, lógico, a prevenção é manter os pés secos e evitar andar descalço em locais públicos úmidos. Então, é muito comum você pegar pé de atleta em vestiário de academia, vestiário de natação, porque muitas pessoas andam ali com o pé descalço e está sempre úmido, né? Então, relação entre umidade e proliferação de fungos e o sistema imunológico como uma das vulnerabilidades para infecções fúngicas. Então, esse é um ponto bastante importante. E por último, doenças causadas por vermes. Então, as doenças causadas por vermes são chamadas de helmintíases. Muitas delas estão associadas a condições de higiene inadequadas. Esse daqui é uma parte super importante, cai bastante no Enem. A primeira delas, sendo a mais famosa, a esquistossomose, Esquistossoma mansoni, penetração de larva na pele ao entrar em contato com água contaminada. É importante saber que tem uma diferença entre esquistossomose e cisticercose. Aqui é a larva, depois a gente vai ver, eu acho que está aqui, ó. Cisticercose é outra coisa, tem que tomar cuidado que são coisas diferentes. Penetração da larva na pele ao entrar em contato com água contaminada. Sintomas: dor abdominal, aumento do fígado e bafo, você fica com aquela barriga grandona, né? Prevenção: evitar contato com águas paradas e tratamento de esgoto. Lógico, se eu tenho a larva entrando em contato com água contaminada, saneamento básico, vamos lembrar, toda aquela questão que sempre ajuda nesses casos. Ascaridíase, famosa lombriga, né? Ingestão de alimentos ou água contaminados com ovos. Então, lembra, esquistossomose fala de larva. Ascaridíase fala de ovos do parasita. Dor abdominal, perda de peso, obstrução intestinal. De novo, higiene pessoal, lavagem de alimentos, saneamento básico, é aquela medida básica. Tudo que são doenças de lugares que têm falha no saneamento básico, não são doenças normais de cidade, por exemplo, de cidades desenvolvidas, né? E por fim, teníase cisticercose, em que a gente vai ter a tena solium do porco e a tênia saginata do boi, ingestão de carne contaminada no caso da teníase ou ovos do parasita. Então é interessante, né? Nas caridíase, o ovo do parasita, ele se quebra e você tem a contaminação. No caso da teníase cisticercose, a cisticercose ela vai para o cérebro. Esse ovo, ele não eclode, vai para o cérebro e no cérebro ele começa a eclodir. E aí é uma doença super perigosa, uma doença que pode causar até a morte. Então, distúrbios gastrointestinais no caso da teníase, mas pode causar convulsão e problemas neurológicos, porque essa tênia aí literalmente nasce, fica lá no cérebro e fica comendo o cérebro da pessoa. É terrível essa doença. Higiene alimentar e cozimento adequado da carne. Então, não comer carne de porco, principalmente crua. Hoje em dia, eu estava lendo sobre isso, inclusive. Hoje em dia, as carnes de porco e de vaca são tão limpas, via de regra, lógico, se você pegar um açougue que você não tem um conhecimento e coisas do tipo, pode ser que não seja. Mas hoje em dia está tão desenvolvido que é muito mais incomum você achar, por exemplo, um porco contaminado, um boi contaminado, porque eles não comem qualquer coisa. Eles comem ração, eles comem até melhor do que muita pessoa mesmo. Assim, eles estão super com dieta super rígida. Então, não é tão comum existir isso daqui. Mas em sítio, por exemplo, que o porco come qualquer coisa, come lavagem, come terra, aí é mais comum existir esse tipo de doença. As aplicações no Enem são relações entre condições de saneamento, sempre lembrar do saneamento, e diferença entre teníase e cisticercose. Então tem que saber. Uma ingestão da carne contaminada e outro ingestão dos ovos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Esse resumão aí, deixa nos comentários o que vocês acharam. Acho que é um resumo bem sintético, mas bem importante. Eu tenho certeza que dá para acertar pelo menos uma ou duas questões do Enem só com esse resumo rápido aí que deu por volta de 15 minutos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Conto com a ajuda de vocês para a gente bater os 50 mil. Até a próxima. Tchau.